sou desde pequena, assim, né? Meu pai trabalhava na cidade quando eu estudava aqui no São Bento, bem do ladinho. Eu vinha muito pra cá com ele, vinha muito com manhã, vinha no carnaval quando eu era pequenininha também. E aí fui vindo cada vez mais pra cidade, me aproximando cada vez mais. E aí a gente passou a, de fato, morar aqui há 6 anos atrás. Porque a coisa foi, a gente vinha tanto que a gente não vem, não assume que quer isso e vem morar aqui. O pai me levava muito para o Recife Antigo, caminhava, ia falando da casa, das características. Ah, meu Deus, tamparam esse cobogol, cobriram esse azulejo, pintaram esse azulejo. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa sobre essa memória visual da cidade, assim. Eu queria que ela fosse a protagonista. Eu não sabia bem o que eu ia fazer, tanto que na primeira vez, no primeiro roteiro que eu fiz, no primeiro mapeamento que eu fiz, eu registrei, sei lá, 230 e pouco elementos ao todo, na verdade, né? Nesse primeiro roteiro eu fui pegando tudo que eu achava interessante, assim, visualmente. Eu peguei até grafite, peguei outros elementos, assim, peguei uns estuques de fachada, desenhos de fachada. E aí quando eu fui analisar essas fotos que eu tinha tirado, eu vi que eu de fato tinha um recorte de uma coisa, de uma expressão gráfica, modular, assim, e tal. E aí eu disse, pô, então eu vou separar aqui esses 4 elementos, todos eles eram meio modulares, cobogó, ladrilho, azulejo e o gradil. E aí eu vi que tinha total e absoluta relação com arquitetura também, né? O que foi massa foi isso, porque eu vi que eram os elementos da minha profissão, do design, inseridos na arquitetura, na verdade o design tomando isso, né, no meu trabalho, trazendo isso, se aproximando e se apropriando desses elementos de arquitetura para o design. Quando eu vi, a coisa foi acontecendo muito naturalmente, assim, eu tinha esse recorte da arquitetura na mão, e estava pronto, o trabalho estava ali, assim, na minha frente. Eu tive que direcionar ele, que ia amadurecer, mas... E aí foi isso, foi bem influenciado pela minha memória afetiva, pelas minhas memórias de infância, pela minha relação com a cidade atualmente, assim, pela necessidade do cuidado, assim, pela minha vontade de cuidar da cidade, de preservar esses elementos, porque eles estão desaparecendo, assim. Num processo bem lento, eles vão indo. Aqui em Olinda, eles vão ficar durante muito tempo ainda, porque... Por mais que seja escasso, tem uma política de preservação. As pessoas têm essa consciência, precisam aumentar, né? Porque tem reforma clandestina que tira uma coisa, tira outra, não sei o quê, as coisas vão se perdendo, assim. Eu não me preocupei com o roteiro que eu estava fazendo. A ideia era que fosse meio que uma reprodução dos meus caminhos diários mesmo, assim. Eu fui até a casa da minha avó, aí de lá eu fui em Peneira, que é onde eu tomo uma cerveja durante o dia. Depois eu fui visitar um casal de amigos, depois eu fui na casa de outra amiga, não sei o quê. Eu fui meio que refazendo esses caminhos do meu cotidiano mesmo, assim. Das minhas lembranças, eu não fui aleatoriamente buscando novas ruas, não. Eu refiz os meus roteiros afetivos mesmo, sabe? Eu visitei 15 ruas ao todo. E todas essas ruas têm isso, mora um amigo, ou algum lugar que eu frequento, algum restaurante, algum bar, alguma coisa assim. Tentei sair um pouco assim dessa coisa mais enrijecida e mais endurecida da academia, né? Para isso eu usei um método de Deleuze, que se chama cartografia afetiva, que é justamente isso, assim, você é colocado, o pesquisador ele é colocado como uma pessoa possível de criar e de gerar conhecimento a partir da vivência que ele tem. O acolhimento dos moradores foi muito massa, assim. No segundo roteiro que eu fiz afetivo, eu tive que entrar na casa das pessoas para fotografar os ladrilhos, por exemplo. E aí foi muito engraçado, porque eu chegava na casa de uma pessoa para fotografar um ladrilho, ela dizia, eita, vai na casa da minha vizinha, ou vai ali na casa de Lucídio, vai na casa da minha prima, não sei onde tem um ladrilho, não sei onde tem um cobogó. E aí foi criando uma rede muito maior, assim, uma hora inclusive tive que parar, porque eu já estava bem viciada, assim, eu passava olhando para os lugares, catando as coisas, procurando as coisas. E as pessoas iam me indicando outros lugares, eu ia para outro lugar, não sei o quê. Quando eu via, tinha uma gama infinita já. Quando eu mostrava para as pessoas o resultado, as fotos, aí eles reconheciam, isso era do caralho. Sei lá, esse ladrilho aqui era da casa da minha avó, esse daqui tinha na casa da minha tia. E aí você vê, assim, o quanto esses elementos são possíveis de despertar lembranças nas pessoas mesmo, assim, carregam, eles são carregados de lembrança e de afeto, de memórias, assim, isso é muito massa. O ponto que me decepcionou foi ir de encontro a essa degradação do patrimônio mesmo. Teve um elemento que eu fui fotografar, um azulejo que eu fui fotografar, que a fachada estava toda pintada de preto. Depois houve a reversão, assim, dessa vez conseguiu fazer com que esse elemento voltasse para sua condição original, mas muitas vezes não. Antes eu passava andando e olhando aleatoriamente. Hoje em dia eu passo e fiscalizo a fachada todinha da casa, olho a grade, aí olho pela janela para ver se tem um ladrilho, não sei o quê. Inicialmente eu pensava que a continuidade seria só o mestrado. Eu achava que o mestrado era o caminho, assim.
E aí, quando o meu trabalho ficou pronto, que eu fui mostrando para os amigos e para as pessoas que, de certa forma, ajudaram ou participaram dele, aí foi surgindo a ideia, ele está quase pronto, assim. É um catálogo, ele está ali, ele precisa ser melhorado, aumentar as fotos, mudar texto e tal. Mas a ideia agora é lançar ele mesmo. Uma das coisas que eu pensava, assim, durante o trabalho era que se você tem uma relação de afeto com alguma coisa, é muito mais provável que você preserve ela. E aí, se esse catálogo puder despertar essa coisa mais afetiva, despertar as lembranças das pessoas, trazer, aproximar, né, um pouco mais as pessoas desses elementos, é muito mais provável que elas passem a preservar ou que elas mesmas se tornem guardiãs desses elementos, sabe? Esse catálogo pode criar, né, despertar essa relação de afeto mesmo com as pessoas.